Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 1 em adiante. Rei da Glória, há uma palavra, há uma luz, há uma direção, há um conselho, há um aviso nessa noite. E eu quero lhe pedir que todos aqueles que o Senhor reuniu com o propósito do Senhor falar, que essa palavra possa ser guardada, que essa palavra possa ser para essa prova de uma maturidade daquilo que o Senhor espera para essas vidas, para essas pessoas. Tira toda ingenuidade, tira todo o véu da religiosidade e fala, meu Rei, para seus pequenininhos. E eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 14, 1. Nós vamos estudar hoje os planos de Herodias. Vocês sabem que era Herodias? Era a esposa de Herodes. E nós vamos ver o quanto essa mulher foi maléfica, usada por Satanás. Um tipo de Jezabel em tempos do Messias. Mas vamos lá. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, então, estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Ou seja, era Salomé. Lembra? A filha de Herodias, que dançou com toda a sedução. E aí, Herodes ficou completamente encantado pela dança da serpente e lhe concedeu aquilo que ela pediu por intermédio da sua mãe Herodias. Lembra disso? A cabeça de João Batista. Olha no versículo 8. Influenciado por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Bom, amada igreja, Herodes, o rei Herodes, um rei corrupto, um político, um judeu, oportunista, homem cujo poderíamos comparar à maldade de Acabe. Herodes, ele ouviu falar a respeito de Jesus. A Bíblia fala aqui,
a respeito dos seus feitos, ele ouviu falar a respeito dos seus milagres. Herodes, ele sabia dos rumores que corriam em seu país, logicamente. Afinal, qual é o rei que não conhece a sua nação? Qual é o rei que não conhece o seu país? Herodes, ele conhecia o seu povo. Herodes sabia da necessidade do seu povo e Herodes ouviu falar a respeito de Jesus. Herodes, meus amados, era um homem adúltero. Ele estava, inclusive, deitando-se com a esposa do seu próprio irmão, chamado Filipe. Por isso que João Batista foi até ele e diz, não é lícito você estar com ela. Ou seja, João Batista denunciou o pecado do próprio Herodes e também da adúltera Herodias. Herodes era um adúltero, Herodes era um político, um homem que não temia Deus. Só que Herodes, ele reconhecia a unção profética de João Batista, mas ele temia o povo, ele não temia Deus. Ele temia o povo porque o povo sabia que João Batista era um profeta. Por acaso, Herodes, sendo rei, não poderia ele ter matado João Batista, que ficava à beira do Rio Jordão? Ele poderia, mas ele não fez. Pois nenhum mal aconteceu com João Batista. Olha, escuta isso. Nenhum mal aconteceu com João Batista até o dia em que Deus o permitisse. Nenhum mal aconteceu também com Yeshua, com o Filho de Deus, mesmo o povo em Nazaré tentando apedrejá-lo. Nenhum mal aconteceu com Jesus até que Deus permitiu que acontecesse o dia da crucifixão. Meus amados, a permissão de Deus é algo que deve ser avaliado por nós que somos crentes, meus amados. Até onde Deus permitirá você continuar no pecado? Até onde o Senhor vai permitir que muitos cometam pecados, atrocidades e impiedades? Pois nessa noite eu vos digo, para cada gesto, para cada palavra, para cada ato, há uma consequência. Seja para o bem, ou seja para o mal. Por mais que o ímpio regozije em suas conquistas, em suas vitórias, por mais que o avarento deleita-se em sua avareza, na sua luxúria, por mais que o orgulhoso não reconheça o seu orgulho, um dia haverá uma prestação de contas. E nesse dia, o mal será permitido. Surpreenda você? Nesse dia, para esses, o mal será permitido. Para os olhos do mundo, o mal será sempre mal. Mas para os olhos dos santos, o mal tornará-se bem. Como assim, pastor Cris? Já vou lhe explicar. Para os olhos do mundo, o homem justo,
e honesto sendo decapitado, é uma grande crueldade, não é? Claro. Para os olhos do mundo, é o fim de uma era, é o fim de um ciclo, é o fim de uma dinastia, mas para os olhos daqueles que estão em Deus, principalmente para um João Batista, é o começo. Consegues entender isso, amada igreja? Consegues entender acerca da vida eterna? Consegue entender o preço do sacrifício? Consegues entender aquele que vive em santidade a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito do céu? Pois todos aqueles que estão em Cristo Jesus, alegrem-se. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus não temem. Todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, não tenham medo, permanecem firmes até o fim. Sejam justos, sejam honestos, sejam íntegros, sejam retos. Não tenha medo de anunciar o Evangelho. Mesmo que seja para Herodes, não tenha medo, mesmo que Herodes venha lhe prender, ou que Herodes procure uma maneira para colocar a mão em ti e lançá-lo na prisão. Não tenha medo. Amém? Pois nessa noite, assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta o que o Espírito Santo está a nos dizer. João Batista cumpriu sua missão. João Batista foi o profeta que não deixou de profetizar a verdade. Não deixou de denunciar os escândalos da casa de Herodes. João Batista fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer. João Batista foi fiel. João Batista, assim como Elias e Eliseu, não se vendeu. João Batista, se fosse nos dias de Elias, nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel, ele também seria o profeta que zombaria dos profetas de Baal. Ele seria o profeta que iria profetizar as coisas ruins ao rei Acabe. Ele seria odiado por Jezabel e seria odiado por Acabe, logicamente. Pois com todo profeta que é profeta verdadeiro, estão ouvindo? Acabe procurará uma maneira de matá-lo. Assim como Herodes, Jezabel tem anseio em matar um Elias. Herodias, a esposa de Herodes, ela tem desejo de poder ver a cabeça de João Batista servida em seu jantar e num prato sobre a sua mesa. Herodias, amada igreja, ela é a tipificação de Jezabel. Herodias é a tipificação daqueles que estão em pecados, daqueles que não têm temor e daqueles que não têm tremor. Aqueles que estão dispostos a matar por causa do poder. Pois assim diz o Senhor:
dentro da igreja evangélica, Herodias também está. Por acaso, a Flor de Lis, que foi condenado por assassinato do seu marido, não é a representação de Herodias? Por acaso, o pastor que colocava o jugo sobre os fiéis em usar roupas até o pé, tampando o cabelo com coque, com um véu, e os vestidos eram compridos até o pé, sem nenhum cinto para amarrar os vestidos, e apresentando para a sua igreja uma verdadeira santidade, entre aspas. Por acaso, esse homem foi preso? E ainda há quem o defenda em dizer que foi acusado injustamente? Herodes, ele não gosta de ser acusado de adúltero quando está na prática do adultério. Herodes, ele não gosta de ser acusado de estuprador, não gosta de ser acusado daquele que assedia jovens. Qual é a cobertura desses Herodes? Querem saber? A política é a cobertura desses Herodes. O tráfico é a cobertura desses Herodes. O contrabando e a milícia é a cobertura desses Herodes. São ladrões que estão dentro da igreja. Esses são homens que têm o mesmo espírito que estava em Herodes. Políticos. Colocam vestes reais, vestes sacerdotais, andam em grandes carruagens, bajulados por seus serviçais, e inclusive recebem medalhas de honra, medalhas ao mérito por seus feitos, pelas suas pregações nos presídios, nos hospitais e nas periferias das favelas. Herodes percorre por todo Israel. Herodes sabe muito bem fazer política. Herodes sabe muito bem como manipular e como manter-se no poder de eleição em eleição. Pois o sistema evangélico gospel está cheio de Herodes. Cabe a vocês identificá-lo. As palavras podem ajudar em você identificar Herodes. Mas quando vem um profeta denunciar Herodes, denunciar os falsos profetas, Herodes diz: é um cão morto. Ainda não o calarei. Afinal, não vai me prejudicar o latido desse cão sarnento. Mas Herodias, assim como uma cobra venenosa, assim como um escorpião venenoso, Herodias apresenta o seu veneno para defender o seu rei. Aquele que a sustenta na sua luxúria. Herodias, assim diz o Senhor, enviará Salomé para fazer com que Herodes dê aquilo que ela precisa. Salomé
é aquela que vai encantar Herodes. Ela irá fazer com que Herodes faça exatamente o que Herodias sempre desejou: calar a voz dos profetas. Mas um João Batista, que é João Batista, não tem medo dos falsos profetas. Um João Batista, que é João Batista, não tem medo de Herodes e de sua cavalaria. Um João Batista, que é João Batista, fala pela boca do Deus vivo: raça de víbora, ou vocês se convertem ou vocês irão para o inferno. João Batista, que é João Batista, ele apresenta a vida e apresenta a morte para o palácio de Herodes. Mas Herodias, ela não se contenta. Quando João Batista sabe que será levado à prisão, quando João Batista sabe da sua morte, a resposta de João Batista é a mesma resposta que o apóstolo Paulo, a mesma resposta que os apóstolos: eu morrerei, mas também viverei. Morrerei para a glória de Deus e viverei para a glória de Deus. João Batista certamente ouviu a respeito do Monte das Bem-aventuranças, ou seja, é uma simbologia, né? Aquilo que aconteceu nas Bem-aventuranças. Felizes são aqueles que são perseguidos. João Batista não tem medo da perseguição. João Batista estava preparado, porque para ele morrer em Cristo tornou-se lucro. Assim como o apóstolo Paulo e assim como os apóstolos, morrer em Cristo é lucro. Por isso, amada igreja, não tenha medo. Isso não significa que vocês devem se expor ao perigo, não significa que vocês devem confrontar os mafiosos, não. Mas, se um dia Herodias pedir a Salomé e Salomé conquistar o pedido de Herodias a Herodes, se um dia os soldados vierem buscar na sua prisão para colocar a sua cabeça no prato e apresentá-la ao rei, pois alegrai-vos, porque morrer em Cristo é lucro. Mesmo que morrer, ainda viverão. Salomé, ela vai seduzir Herodes. Salomé apresentará a sua dança. Um flautista encanta uma serpente com sua flauta. Só que Salomé é a serpente que encanta o flautista. Cuidado com Salomé, porque ela não está apenas preparada para conquistar e seduzir Herodes, mas também para derrubar homens de Deus. Cuidado com Salomé, porque Herodias quer a cabeça de um João Batista no prato.
Cuidado com Salomé, porque ela é encantadora, destruidora de lar, destruidora de casamento. Ela é aquela que leva os homens a perder o juízo, a serem encantados pela dança da sereia. Cuidado com Salomé, ela tem um veneno mortal, é a serpente mais perigosa, assim diz o Senhor nessa noite. Mesmo que o deserto apresente a serpente mais perigosa do Saara, Salomé é 7 vezes mais venenosa do que qualquer cobra do deserto. Por isso, amada igreja, homens, sejam prudentes. Aqui, há profetas que não irão se vender ao encanto de Salomé. Aqui, há profetas que irão confrontar Herodias e Herodes. Aqui há profetas. E todos aqueles que estão sendo preparados na escola de Eliseu permanecem debaixo do teto de Eliseu. E quando chegar a tempestade, vocês serão protegidos para não se molharem. Todos aqueles que estão debaixo da cobertura de Eliseu permanecem fiel até o fim. Afinal, Eliseu irá lhe ensinar a profetizar na escola dos profetas. Há um professor, há uma liderança, há um cuidado, mas saibam vocês que jamais João Batista terá medo de confrontar Herodes na sua carruagem. Pois mesmo que nos últimos dias seja necessário que João Batista seja lançado à prisão, João Batista não irá temer a morte. Assim nos diz o Senhor nessa noite. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvir falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. A compaixão de Jesus. É necessário termos compaixão, pois a compaixão ela nos levará a pregar sempre a verdade. A compaixão sempre nos levará a viver a verdade, dando bom testemunho. Por causa da misericórdia e da compaixão, os líderes serão usados pela graça de Deus para curar doente e impor as mãos sobre os doentes nesse ministério. A misericórdia e amor nos acompanharão. Porém, não se assustem quando um Davi sai às pressas da sua casa com uma lança em sua mão pontiaguda e afiada para matar uma ursa que está atacando as suas ovelhas. Não se assustem, não se surpreendam quando um Davi sai da sua casa com sua lança para matar um leão que está devorando as suas ovelhas. Não se assustem, pois quem ama, protege.
Quem ama, guarda. E quem ama, cuida. Um verdadeiro pastor dará sua vida para as suas ovelhas. Um verdadeiro pastor está disposto a morrer por suas ovelhas. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor, que deu sua vida por nós. Mas lembra-se, morrer em Cristo é fonte de lucro. Aleluia! Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Olha isso que Jesus responde. Eles não precisam ir. Dê-lhes você algo para comer. Amada igreja, vocês tampouco precisam ir. Os líderes dessa igreja, os vinhateiros dessa igreja, têm comido para dar para aqueles que têm fome. Vocês não precisam mais voltar para seus povoados, porque ao voltar, talvez vocês encontrem os seus povoados queimados, porque Herodes mandou queimar a sua cidade. Ao voltar, talvez vocês se deparem perante a crueldade do exército de Herodias e Herodes. Ao voltar para a sua cidade, os impostos serão altos. Tudo isso é uma simbologia. Ou seja, Satanás pode te dar, mas o que ele vai te pedir em troca custará muito caro se vocês não estiverem no centro daquilo que Deus quer te mostrar. Escutem bem o que eu vou lhe falar. E eu termino. Nesse ministério, vocês terão comida suficiente. Porque o Senhor usa os líderes dessa congregação para lhe dizer: vocês não precisam ir. Fiquem conosco, porque aqui tem comida para que vocês possam ser alimentados e possam comer até se fartar. Pois em verdade, os líderes dessa igreja estão de braços abertos para lhe receber. E assim diz o Senhor para os líderes dessa igreja: dê-lhes vocês algo para comer. Eu tenho uma responsabilidade sempre de ter pão, sempre de ter um balaio cheio de peixe para alimentar vocês às terças-feiras e o sábado. Meu dever, por ser um líder instituído pelo Senhor, é alimentar aqueles que têm fome. Eu aprendi o milagre da multiplicação. Eu aprendi que quando um homem instituído por Deus assume seu chamado, quando ele é chamado, que a cesta sempre se multiplica. Mas por quê?
Somente pela fé? Não. É porque esses são chamados para alimentar. E se são chamados para alimentar, dentro da cesta, se houver peixe, haverá multiplicação de peixe, suficiente para alimentar 5.000. Se houver pão, se multiplicará automaticamente, porque Deus terá compromisso com o povo que tem prazer de se assentar e ouvir a palavra do Senhor. No caso contrário, que não tem um ministério, porque não foi instituído por Deus, mas continua ministrando, esses têm seu balaio. Conseguiram alguns peixes que com muita dificuldade conseguiam pescar. Só que não há multiplicação. O peixe só serve para 3 ou para 4. E como o peixe não se multiplica, porque não há milagre, são obrigados a procurar teólogos para procurar um pão, uma palavra, um conceito, porque esses não têm aquele que multiplica a revelação, que faz com que a água do poço sempre apresenta a pureza da água e nunca se esgota. Pois o teólogo que fez escola de teologia, mas não tem o espírito, apenas a letra, deverá procurar a letra. Mas a sua cesta não se multiplicará, porque Deus não estará com ele. Como a cesta do pão e do peixe tem se multiplicado nesse ministério. Como o Senhor tem dado tantas palavras lindas, cujo seria incapaz de apresentá-la para vocês por mim mesmo. Palavras que não vêm de livros, palavras que não vêm de uma escolha de um homem, mas palavras que vêm do Senhor, que eu vi antes de apresentá-las para você. Por que Deus faz isso? Ele tem seus motivos de ter me escolhido nessa geração. A única coisa que digo é: obrigado, Senhor, eis-me aqui. E apenas apresento para você o balaio multiplicado. Nenhum mérito eu tenho, a não ser aceitar minha posição em viver pela fé e saber que uma vez que alimentei todos vocês, que no próxima terça-feira, apresentando meu balaio, o Senhor, por sua misericórdia, sua compaixão e graça, multiplicará de novo o balaio para que possa apresentar para vocês. Glória a Deus. E que lição temos aprendido? Acerca do como Herodias age mediante o sistema, como Herodes está presente em tantas igrejas evangélicas. O que dizer, católicas, igrejas da religião.
é uma oportunidade de vocês aprender a identificar Herodes, Herodias e Salomé. Honra João Batista, aquele que paga um preço à beira do Rio Jordão, a pregar uma pregação que raramente se prega hoje nas igrejas contemporâneas. Arrependei-vos. Juntem-se ao João Batista dessa era. Juntem-se nesse ministério tão abençoado, tão de Deus. Eu posso lhe dizer, como há líderes preciosos, esforçados, aplicados, vinhateiros, presbíteros, figueiras, simples, nobres. Junta-se essa família. Pai Celestial, grato sou, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado nessa noite, pela graça derramada, pelo aviso para a sua noiva, para que sua noiva se torne mais atenta e prudente, a fim de identificar Herodias, Herodes, Salomé e também João Batista. Lhe agradecemos por essas palavras. Amém e amém. Eu aguardo o seu cadastro agora. Vocês podem, para fazer o seu cadastro e fazer parte da Igreja da OUCE, entrar no meu site crisduran.com.br, como está escrito na tela. Vocês verão uma janela que diz Online World Church. Aperta a janela e ali você verá um cadastro. Preenche. Nós te aguardamos. Será um prazer de receber esse ministério tão abençoado. Tá bom? Queridos, terminamos para hoje e desejo para todos vocês um maravilhoso final de semana, que possas meditar nas Escrituras e que vocês, membros dessa igreja, dessa vinha, apresentar um lindo esboço para sua liderança. Paz do Senhor. Até terça-feira que vem.